A Igreja Batista Ágape é indivisível. Uma só igreja, plantada em localidades diferentes, com o propósito de ser a manifestação viva da pessoa de Jesus Cristo, pela fidelidade às Escrituras Sagradas, unida pelo amor e realizando sua missão de abençoar vidas através da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aonde já chegamos? Hoje somos 36 igrejas, localizadas em 6 estados brasileiros, e já é uma realidade os fundamentos que estamos plantando para surgimento das nossas igrejas na África e Estados Unidos. Nossa missão, uma igreja abençoada por Deus para abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Temos como visão alcançar a estatura de varão perfeito. A Igreja Batista Ágape se caracteriza por ser um governo teocrático, manifestado através dos ministérios revelados em Efésios 4, com Deus governando através da manifestação do Senhor Jesus em seus escolhidos, aos quais dá autoridade, unção, dons espirituais, segundo o seu eterno propósito. Qual a nossa estrutura ministerial? Temos um pastor presidente do ministério, pastor Roberto Martins de Sá, dando encaminhamento governamental às diretrizes do ministério. Em cada localidade é levantado um pastor que atuará em unidade a esta visão. Para assessorar o pastor presidente, temos o Conselho de Anciãos, o Conselho Fiscal, que auxiliam na execução das decisões tomadas pelo ministério, exercendo a mordomia dos recursos da Casa de Deus, e o MBA. O Ministério Batista Ágape, mais chamado de MBA, é um grupo de líderes de irmãos que auxiliam o pastor presidente, o Ministério Pastoral, na condução da visão Ágape em todo o Brasil e em todas as localidades onde nós estamos organizados. Nós queremos que vocês conheçam o MBA, um grupo que auxilia o processo de tomada de decisões e fazem também a mordomia dos recursos do Senhor para que toda a visão Ágape possa ser estabelecida em suas diversas localidades. Como uma igreja única, esse corpo de irmãos que lideram a visão juntamente com o pastor Roberto se organizam e atuam em diversas áreas, em áreas específicas, mas todos de forma sinérgica trabalhamos para que a visão do reino de Deus se estabeleça em nossos corações e a visão Ágape seja uma em todas as nossas localidades. Conheça um pouquinho o MBA. Meu nome é Luiz Januário, sou pastor auxiliar do Ministério Batista Ágape, participo do MBA e tenho como foco principal assessorar o pastor Roberto para que a missão e implantação da visão Ágape seja estabelecida em cada igreja e no coração de cada irmão de uma forma prática. Para isso nós estamos treinando todos os nossos pastores, suas esposas, alinhando nossos corações, dando todas as condições para que eles sejam usados de forma poderosa na transmissão da visão Ágape. E outro aspecto importante, também auxiliar os nossos pastores, independentemente da localidade, para que essa visão seja estabelecida no coração de cada irmão, de forma prática. Qual o objetivo final? Levar cada irmão à maturidade, fazê-los entrar no reino de Deus para que estejam totalmente preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Olá, eu sou o pastor Celso Lopes, diretor do SAET, Seminário Ágape de Educação Teológica, e juntamente com o MBA, o SAET está oferecendo às nossas igrejas cursos específicos para a capacitação, para o aperfeiçoamento de pastores, presbíteros, líderes e obreiros. Fazemos isso através do SAET online e através da nossa plataforma de cursos. Portanto, visite a nossa plataforma acessando o site seminarioagape.com.br. Eu sou a pastora Meire e atuo servindo no MBA através do Ministério de Louvor e Adoração da nossa igreja. O nosso trabalho consiste em dar apoio aos pastores na escolha dos ministros de louvor. Também damos o apoio ao Ministério de Louvor e Adoração de cada localidade, ajudando em todas as suas necessidades e principalmente ao ministro de louvor. Também nós trabalhamos a vida dos ministros de louvor. Gostamos de nos reunir, estudar a palavra quando temos oportunidade juntos
e assim estabelecermos os princípios pelos quais nós vamos caminhar como verdadeiros adoradores. Também procuramos trabalhar junto a todo o Ministério de Louvor, promovendo anualmente um encontro que chamamos de Encontro de Levitas, onde nós procuramos ali alinhar o altar ao ministério da palavra. Como corpo bem ajustado, precisamos caminhar juntos e termos os mesmos fundamentos de uma vida de adoração e também de uma condução ministerial de adoração na nossa igreja. E nós estamos aqui trabalhando para conseguirmos esta unidade, um só Espírito, um só coração. Olá, sou o pastor Léo Sussi, coordenador de missões. Em conjunto com o MBA, estruturo e coordeno todas as ações evangelísticas e missionárias para todo o Ministério Batista Ágape em todo o território nacional e internacional, procurando estabelecer um forte relacionamento e parcerias com igrejas, instituições e missões através de negócio, no âmbito global, sendo um facilitador para os pastores do ministério para novos projetos e treinamento, atendendo assim à realidade cultural de cada realidade local. Também capacitação de novos obreiros, desenvolvimentos de estudos e viabilidade para a plantação de novas igrejas Batista Ágape, com objetivos claros e bem definidos para a expansão do Reino de Deus. Eu sou o pastor Marcelo Araújo, vice-presidente da Igreja Batista Ágape e atuo na área da administração financeira e eclesiástica do MBA, conjuntamente com toda uma estrutura de irmãos que nos auxiliam, sejam integralmente, sejam de forma voluntária. Nós cuidamos da mordomia dos recursos do Senhor em nossa igreja. Atuamos também na elaboração dos planos, procedimentos e acompanhamento dos aspectos legais, contábeis e também dos aspectos administrativos de nossa igreja. E Deus tem nos guiado e tem nos colocado dentro de uma direção. Por esta razão te deixei em Creta, para que coloque em boa ordem as coisas restantes e de cidade em cidade estabeleça presbíteros. Este é o foco da nossa atuação, colocar em boa ordem a casa do Senhor, para que assim possamos nos relacionar e levar a igreja a estar se relacionando bem com toda a sociedade. É importante dizer que a nossa atuação como Ministério Batista Ágape não é somente para Campinas, mas para todas as nossas igrejas. Por isso nós temos coordenadores regionais e temos também os irmãos locais que nos auxiliam e nos ajudam a cumprir o chamado de deixar as coisas em boa ordem. Meu nome é Fridas e eu sou coordenadora de ministérios do MBA. Para que possamos cumprir a nossa missão e caminharmos para alcançarmos a nossa visão de estatura de varão perfeito, precisamos de estratégias. E as nossas estratégias são através dos ministérios. Em cada igreja, em cada uma das nossas igrejas, nós também queremos levantar uma coordenação de ministérios e que vai atuar em 3 pilares principais. O primeiro pilar é o pilar das necessidades ministeriais, onde cada coordenador vai verificar as necessidades financeiras, do ofício, formação de equipe, voluntários, relacionamentos interpessoais. O segundo pilar importante é o planejamento. Além de um planejamento de uma agenda de eventos, também é muito importante o planejamento financeiro e o mais importante, que os objetivos espirituais de cada ministério seja cumprido dentro desta agenda. E por último, o pilar da integração ministerial entre um ministério e o outro, entre os ministérios e o ministério pastoral, assim gerando uma sinergia para que possamos juntos cumprirmos com o nosso alvo de alcançarmos a estatura de varão perfeito. Olá, meu nome é Márcia. Eu coordeno o Ministério de Eventos daqui da nossa Igreja Batista Ágape. Qual é o nosso objetivo principal? É trazer para a Terra os sonhos de Deus. De que maneira? Através dos eventos multiministeriais, que são eventos onde toda a igreja está reunida, desde o bebê até o idoso. E qual é o intuito disso tudo? É que a gente possa gerar comunhão, porque ali o Senhor decreta vida e bênção, gerar o corpo bem ajustado
e onde haverá unidade e um só coração. E quais são esses eventos? São cafés da manhã, retiro nos dias de carnaval, festa da comunhão ágape, EAB, datas comemorativas de dia do pai, mãe, pastores, dia da Bíblia, festa de confraternização de final de ano, a ceia de final de ano, enfim, são vários eventos. E também nós, como eventos, auxiliamos alguns ministérios em seus eventos, tá? E estamos sempre à disposição para auxiliar todas as nossas igrejas também. E de que maneira nós atuamos? Cuidando de toda a logística, toda a estrutura, fazendo convites a preletores, a bandas, decoração, inscrição, enfim, a todas as coisas que compõem um evento. Glória a Deus, né, irmãos? Vocês estão dormindo ou estão acordados? Quem está acordado, dá um glória a Deus aí. Estamos falando de algo muito importante hoje. Para a gente conhecer um pouquinho mais e a gente ouvir um pouco mais desta equipe que não apenas trabalha aqui em Campinas, mas trabalha para todo o Ministério Ágape. A gente procura, dentro das nossas forças, né, ao chegarmos a todos os locais, nós vamos aqui fazer algumas perguntas para eles, tá? E no final, se você tiver uma pergunta a fazer, anota aí, e no final você vai ter uma oportunidade de perguntar também. Então, anota aí, tá bom? Vamos começar perguntando para o pastor Roberto, né? Para o pastor presidente da igreja, então vamos começar perguntando para ele. Pastor Roberto, você pode contar um pouquinho para nós como foi que iniciou, o que foi que deu origem a esta igreja? Amém. É bom nós entendermos que a origem dessa igreja é no coração de Deus. É a raiz. É dali que vem a visão de Deus para nós. E ela veio para o coração do pastor João Batista Martins de Sá. Então, quando ele recebeu esta visão, ele creu. Nós éramos muito poucos mesmo. Naquele tempo, quando Deus dá essa visão, nós não tínhamos um templo, não tínhamos cadeira, não tínhamos dinheiro e alguns de nós não tinham nem emprego. Então era uma igreja assim que nasceu assim já sem uma estrutura, ela não tinha uma estrutura física, mas tínhamos uma visão. Quem tem uma visão, tem tudo. É assim que Deus faz. E a história é muito longa. Há coisas que são muito curiosas. Começamos na sala da casa do pastor João, nossa casa. Dali, passamos aproximadamente um ano. Na casa passamos alguns meses, mas aí já o número de pessoas foi aumentando. Nós fomos para a sala de um hotel e fomos oficializados como igreja, com aproximadamente 40, 45 pessoas. Era tudo que a igreja tinha, eram poucas pessoas. Fomos para a sala de um hotel, ficamos ali um ano e Deus prosperou. Aí passamos para uma membresia de aproximadamente 100 pessoas, um pouco mais, e aí então fomos obrigados a sair do hotel. É interessante que os milagres começam ali, porque quando nós encerramos o último dia da nossa estadia naquele hotel, porque os hóspedes, veja bem, alguns hóspedes não aguentavam a gente por causa do barulho, outros desciam porque não tinham o que fazer, e às vezes até se convertiam, não é? Mas quando nós saímos dali, já havia uma propriedade que Deus havia separado para nós, que é a propriedade onde, se você passar lá, está o Colégio Batista Ágape. E nós fomos para ali. Foi um tempo muito gostoso. Era a igreja toda, irmãos, participou. Todo mundo participava. Carpinando, pegando pedaço de pedra, era agulha de droga. E todo mundo trabalhando com alegria tremenda. E a gente ia limpando aquele lugar. Por quê? Porque a igreja iria para lá. E então mudamos para aquele salão, era um salão pequeno, e ali nós começamos a cultuar o Senhor.
E Deus foi prosperando. Interessante, uma das coisas que aconteceram, que eu achei assim muito fantástico, é que alguns dias, quando nós já estávamos ali, do outro lado da rua havia uma casa, e a casa, então, uma pessoa estava colocando placa para venda, e um dos diáconos atravessa a rua e, por curiosidade, foi lá e disse assim: rapaz, vocês estão vendendo e tal? Ele disse: não, nós estamos vendendo a casa. Ele disse: quanto vocês querem? Eu não me recordo do preço, mas era um preço que nós não podíamos pagar. E então ele disse: puxa, que bacana. Aí ele disse assim: mas por quê? Vocês estão interessados? Ele disse: eu acho que sim, porque nós estamos mudando para cá, não temos um lugar para os escritórios e tal. Aí ele perguntou: quem são vocês? Ele disse: nós somos uma igreja. Nós somos, naquela ocasião, era a Igreja Batista de Campinas. E aí então ele pegou a placa, arrancou a placa e disse: a casa de vocês. Mas espera um pouquinho, eu nem falei com o pastor. Disse: não, mas a casa de vocês. Chama o pastor, nós vamos negociar. E aí então foi feita uma negociação, eles tiraram uma grande parte do preço daquela propriedade, dividiram isso aqui, e nós pudemos comprar a primeira propriedade ali para a instalação dos escritórios. Mas aí vem a curiosidade de saber por que aquele homem fez isso. E ele disse: nosso pai morreu nessa casa. E antes dele morrer, ele chamou os 2 filhos, sou eu e o meu irmão. E então ele segurou nas nossas mãos e disse: filhos, eu quero que esta casa pertença a uma igreja. Veja, no meio de uma vizinhança, não tinha igreja nenhuma por ali. 5 anos antes de nós chegarmos ali, ele disse: eu quero que essa casa pertença a uma igreja. E assim foi Deus fazendo. Deus parou chuva, literalmente parou chuva. Nós tínhamos chuvas, às vezes, em todo lugar, quando estávamos fazendo a terraplanagem para a construção do nosso tabernáculo. Então, máquinas estavam trabalhando lá em Viracopos, e só tinha uma máquina. Meu pai tinha pedido ao homem que mandasse as 2 máquinas. Não podemos, a segunda máquina vai estar trabalhando em Viracopos. E ele disse: e outra coisa, pastor, não pode chover, porque se chover, é só o sábado. E aí, então, na sexta-feira, começa a trovejar, relampear lá. E aí, a igreja era tão grande que, em 5 minutos, nós avisamos todo mundo: ora aí, porque a chuva vem vindo, né? E foi feita oração. E, realmente, choveu na cidade de Campinas. Mas, em cima da quadra, onde estava o terreno da igreja, ficou um círculo. E o sol descia por ali. As pessoas que estavam trabalhando naquele trator ficaram todas queimadas do sol. E a máquina que estava em Viracopos veio para o terreno, porque não conseguia trabalhar lá. E o curioso foi que, depois disso, os tratoristas pediram para voltar. Meu pai conseguiu, eles voltassem. E aí eles foram fazendo os trabalhos, todos de graça, tudo de graça. A empresa Terraplanagem deu de presente para a gente. E aí, então, aqueles homens começaram. Aí o dono da empresa chama meu pai e diz uma coisa: pai, eu estou com um problema. Ele disse: por quê? Porque agora todo mundo quer trabalhar na igreja, fazendo voluntários. Meu pai falou: mas qual é o problema? Ele disse: porque é uma briga para ir. Ele disse: mas por que eles estão querendo ir? Ele disse: porque eles dizem que desde começar a trabalhar lá, eles têm recebido bênçãos de Deus. Então, coisas como essa aconteceram. E a igreja foi prosperando, prosperando, e ela nasce forte. Não em número de pessoas, não em estruturas físicas, mas ela nasceu forte numa visão. Porque, sabe, irmãos, é quase que, assim, hoje, é quase que a gente pudesse ser assim: eu vi aquilo que está acontecendo hoje. São 36 anos que se passaram. Então, muito trabalho. E assim foi que Deus começou. E Ele colocou muito forte no coração do pastor João Batista uma igreja para abençoar Campinas, São Paulo, o Brasil e o mundo. Deus é maravilhoso. Amém. Amém. Glória a Deus.
Eu queria apresentar, isso não estava no script, mas como eu estou vendo alguns deles aqui, eu quero apresentar para vocês as nossas crianças. As criancinhas que vinham com a gente para a vigília, porque o que movia muito também o nosso coração naquela época era o fogo. A gente estava incendiado, gente. A gente vinha... E outra coisa, nas vigílias ficavam tudo nos colchãozinhos dormindo. Era isso aí. Só acordava no dia seguinte, porque a vigília lá era de 8 da noite e ia até às 5, 6 horas da manhã. Então, eu vou pedir para o Serginho ficar de pé. As crianças. Eu vou pedir para a Fabiana ficar Os de bebês. pé. A Paulinha lá em cima ficar de pé. Cadê os nossos bebês? Tem mais bebês nossos aqui? Sharon. A Sharon está aqui também. A Gabi está aqui também. Estou sabendo que a Gabi está por aqui ainda. Gabi está aqui também. Quem mais aí? Tem mais alguma criancinha, gente? Então, era mais ou menos o tamanho da filhinha aqui da Fabiana. Levanta ela aí, Fabiana. Elas eram assim, eles eram assim, irmãos. E a gente ia para a igreja, viu? Anne, as filhas do Serginho aí, as filhas do Serginho, a filha da... Era assim, a gente ia para a nossa igreja com eles assim, e aí está aí uma esposa de pastor, está ali um servo do Senhor. Gente, é uma benção, foi uma benção. Tudo porque o fogo do Senhor estava no nosso coração. Então, acho, pastor Roberto, que se a gente pudesse, assim, resumir um pouco da nossa história, a gente podia dizer que o que nos atraiu para o início desta igreja foi o fogo do Senhor, né? A gente queria viver isso, né? O fogo do Senhor e a visão que Ele deu no coração. Amém. Bom, a gente sabe, pastor Roberto, que depois de tudo isso, nós viemos empurrados para este local pelo Senhor, glória a Deus. E foi uma experiência legal naquela época, porque a gente estava numa fase na igreja que não podia ter louvor, viu, gente? Não podia ter louvor, porque quando a gente começava a cantar lá na tenda, as bombas voavam e a gente era bombardeado, né? Então, pouco a pouco a gente foi abaixando, mas aí o Senhor nos tirou de lá, nos trouxe para cá. Obrigado, glória a Deus! Deus trouxe a gente para cá, né? E a gente, quando chegou aqui, a gente estava, acho que mais ou menos quando o povo disse que saiu lá do cativeiro e... Senhor, como é bom louvar o Teu nome, como é bom colocar os instrumentos e cantar para o Senhor. Foi bom demais. Mas quando nós chegamos aqui, pastor Roberto, depois de algum tempo que nós estávamos aqui, aprove ao Senhor levar o pastor João Batista. E naquele momento, o Senhor chama você para ser o pastor, agora o pastor que iria comandar, né, e estaria à frente desse rebanho. Eu queria que você comentasse um pouquinho para nós, né, o que foi isso para você. E a gente sabe que quando você assumiu, né, como pastor titular da igreja, a missão continua a mesma, a visão continua a mesma, mas Deus deu para você uma estratégia diferente de trabalho. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Primeiramente, eu não estava esperando isso, então eu não achava que eu ia ser... Hein? Não ensaiei. Mas não estou falando aqui. Eu não esperava que Deus levasse o nosso pai tão cedo. Né? Eu achava que eu ia servir ao lado. Eu achava que ele ainda estaria aqui hoje. A realidade é essa. Mas no tempo dele, eu diria que foi um tempo de empreendimentos. A igreja cresceu, ela empreendeu, ela conseguiu construir coisas. Templos, escola. Foi um tempo muito importante. Quando Deus chama o pastor João, ele já havia me entregue a responsabilidade de cuidar da igreja na sua parte doutrinária, ou seja, com a responsabilidade de cuidar dos ministérios, dos estudos que seriam passados para a igreja. Então, eu já vinha fazendo esse trabalho já há alguns anos com ele. Quando Deus o leva, então isso apenas foi confirmado e transferido. E confesso para vocês que eu tremi. Não foi fácil. É assim, irmãos, eu me sentia, para você ter uma ideia, eu me sentia assim um jogador que ia substituir o Pelé. Camisa 10. Então, eu me lembro que meu pai foi sepultado na sexta-feira, e na sexta-feira à noite, logo depois eu fui do funeral dele para o cemitério da Saudade, porque havia uma família que havia perdido
um ente querido, e eu fui lá fazer o funeral e confortar a família. E no sábado, eu não sabia o que fazer. E a única coisa que eu entendi foi vir aqui. Eu entrei na sala do meu pai. Meu pai tinha uma mesa grande com um vidro, e debaixo do vidro ele colocava fotos, ele colocava jornal Batista, ele colocava um monte de coisa. E ficava tudo assim, debaixo daqueles vidros. Mas quando eu entrei naquele dia, naquela manhã de sábado, eu não sei como até hoje, mas ele já estava no hospital uma semana antes de falecer, mas de alguma maneira ele conseguiu falar com alguém, e quando eu cheguei ali, que eu sentei naquela cadeira, só havia a minha foto e a foto da minha esposa. Duas semanas antes, eu passava pelo hospital, antes de vir para a igreja, todo domingo, toda terça-feira, para receber as instruções daquilo que eu iria fazer durante o culto. Então, era um compromisso com ele, para que ele pudesse dar as instruções para a igreja. E eu me lembro que, no último domingo, antes dele falecer, eu passei. Meu pai, ele tinha uma característica. Ele só gostava de andar cheiroso, perfumado. E ele gostava de andar muito chique, totalmente contrário a mim. E aí, eu chego naquela manhã de domingo, e eu falo, bom dia, pai. Ele falou, bom dia, meu filho. E então, ele já tinha tomado o banho dele, estava com um pijama especial, bonito, sentado numa cadeira de balanço. E eu disse, pai, quais são as instruções para hoje? Ele olhou para os meus olhos e falou, hoje não tem instrução. Eu disse, como assim? O senhor sempre tem? Ele disse, hoje não. Você vai lá, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu disse, então, tá bem. E eu fui. Quando eu saí do lado dele, eu estava quase na porta para sair do quarto do hospital, ele me chamou, ele disse, Roberto, eu parei, virei, e ele sentado, ele fez assim para mim. E eu fiz assim para ele. No último dia de vida, da última semana, praticamente um dia ou dois antes dele partir. Então, ele pegou na minha mão, na mão do irmão Desi, que era o vice-presidente da igreja na época, e eu nunca vou me esquecer daquilo. Ele olhou para ele e disse, você foi meu vice-presidente por muitos anos, você foi fiel, e agora eu preciso de você. Ele disse, pois não, pastor. Ele disse, primeira coisa, e pegou a minha mão, colocou sobre a mão dele e disse, aqui está o pastor da igreja. E ali ele transferiu para mim essa responsabilidade e pesou. Agora, eu entro naquela sala, vejo a minha foto, entendi o que ele disse. Mas é como que você entende alguma coisa, ao mesmo tempo você diz, agora o que eu vou fazer? Eu tremi. Eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia como chegar no domingo aqui. E naquele dia, naquela manhã, quando eu estava ali, eu comecei a orar a Deus e Deus falou comigo. Ele disse, peça o que você quiser e eu vou dar para você. E eu havia lido aquele texto em Josué, quando Moisés transfere a autoridade, Deus transfere a autoridade de Moisés para Josué. Tenha ânimo, tenha coragem, não se desvie das minhas leis, nem para a direita, nem para a esquerda. E eu serei contigo. Esse é o texto. E Deus disse, peça o que você quiser, eu vou dar para você. Eu fui pego de surpresa. E eu disse, eu quero uma coisa, pai.
uma coisa. Eu disse, eu quero que o senhor me dê o mesmo amor que o meu pai tinha para essa igreja. Foi o que eu pedi. E no domingo eu estava aqui. E ainda estou aqui, às vezes não sei como fazer. Mas Deus foi fiel. E Ele fez. E de lá para cá, foi uma transição muito tranquila. Eu louvo a Deus por essa igreja, que me receberam, que disseram, pastor, nós estamos com o senhor. Então parece que nem houve uma morte, foi uma coisa muito, muito natural. E de lá para cá, Deus tem sido muito maravilhoso. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Sônia Kodaira, porque na primeira reunião do Conselho de Anciãos, eu estava tão perdido, irmãos, eu não sabia o que era nada ali dentro. E às vezes eles me perguntavam alguma coisa, pastor Marcelo, pastor, e isso aqui, e esses fundos, esses negócios, vai para onde? Que fundos? Que negócio? E a Sônia, ela dizia, tanto assim, tem tanto no banco, tem assim. Eu disse, é isso aí. E as coisas foram indo. E Deus foi dando equipes, Deus foi dando pessoas. E aqui nós chegamos. Uma transição tranquila, mas muito abençoada por Deus. E nessa transição, pastor Roberto, né, nessa forma de governo, Deus colocou alguma coisa no seu coração que era um pouco diferente de como o pastor Roberto, como o pastor João governava a igreja. Ele realmente era o Pelé, né, da situação, né? Como você disse, ele realmente, não sei, ele tinha ele estava tudo ali e ele ia administrando tudo, mas quando você chegou, Deus te deu uma visão, né? Deus te deu uma visão de trabalhar de uma forma um pouco diferente. Como foi? Na realidade, a visão, ela não veio de uma vez depois, ela já vinha nascendo. Durante todos os anos que Deus foi dando coisas. E um certo momento, Deus, a história é meio longa, não vou poder falar, mas num certo momento Deus estruturou essa visão do jeito que ela é hoje. E naquele momento eu havia escrito, o pastor Januário sabe disso, uma apostila, lembra? E eu compartilhei com eles, pastor, é isso aqui que Deus deu. Mas Deus havia dado junto, ainda quando meu pai estava ali. E eu dei aquela apostila para ele, porque havia algumas coisas que ficava difícil de implantar, porque era um outro tempo, era uma outra, como diz o pastor, era uma outra estação. E então, alguns momentos eu tive dificuldade e perguntava para ele, pai, aí ele disse, não, filho, faça assim. Eu dizia, mas pai, não dá para fazer assim, porque... Eu disse, lê essa apostila. Ele não leu a apostila. Nunca viu. Quando, em julho, antes dele falecer, ele foi para a nossa chácara que tinha ali em Jaguariúna, e ali ele leu. Aí um dia eu fui surpreendido. Meu pai, ele era todo amor, mas quando ele falava sério, meu filho, você se tremia na base. Ele disse, Roberto, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou aqui na igreja, pai, você venha para cá. E eu fui, peguei o carro e fui para lá. Ele botou aquela apostila na minha frente e falou assim, quem escreveu isso aqui? Disse eu. Rapaz, não minta para mim. Eu disse, mas... Ele disse, não minta para mim. Você copiou isso aqui de alguém? Eu disse, não. Foi o que Deus colocou no meu coração para implantar. Você tem certeza? Tenho. É isso que eu estou dizendo. Ele disse, eu li toda ela esse mês. Aí foi que ele olhou para mim e disse assim, implante isso aqui. Eu disse, mas do jeito que está aí, e o senhor não vai dizer não para nada? Ele olhou para mim e falou assim, do jeito que está aí. Foi aí onde foi liberado, eu creio que espiritualmente, para implantar. E aí sim, aí nós começamos a trabalhar. Essa visão começa a ter corpo, ela começa a ser modificada para aquilo que é hoje. E quando Deus começou a falar sobre o AME, Ele deu todas as características. Uma das coisas que Deus disse a respeito do AME, e é muito importante que a igreja saiba disso, Deus diz assim,
você vai escrever a minha aliança para eles. Você vai, através de todos os livros, porque eu tenho uma aliança com esse povo, você vai escrever e você vai colocar nas casas. E você se certifique de que essa palavra entre no coração deles. Porque quando entrar no coração deles, eu vou dar vida à igreja através disso aqui. E aí ele foi dando as estratégias, foi dando isso tudo. Quando eu coloquei tudinho, a estratégia que eu olhei, então estava lá. A-M-E. Ame. Porque o amor, ele não é um sentimento. O amor é uma manifestação divina. Na dimensão e na direção do que ele é. Por isso que eu creio que isso vai trazer muita substância e vida. Eu gostaria, meu sonho é um dia nós podemos ter toda a igreja envolvida, porque sei que no dia em que a igreja entender isso e ela receber isso, ela vai receber muita vida de Deus. Amém. E também foi nessa época, pastor, para a gente finalizar essa parte com você aqui, que Deus foi instruindo e você foi formando essa equipe que hoje nós chamamos de MBA. Como é que foi isso? É simples. A nossa igreja, ela é uma igreja teocrática. Uma igreja teocrática é uma igreja onde o governo pertence a Deus. E o governo dele se manifesta nos ministérios que ele estabeleceu, conforme Efésios capítulo 4. Então, tudo parte de uma visão. Tudo que vem de uma visão tem a bênção de Deus. E Deus dá vida. Então, quando Deus deu a visão do tabernáculo no deserto para Moisés, ele disse: eu quero, Moisés, que você faça o tabernáculo segundo o padrão que eu lhes dei no monte. Só que Moisés não colocou a mão no tabernáculo. Então, Deus disse para ele: eu tenho separado Bezaliel, e o meu espírito está nele para fazer isso aí. Agora você libera ele. Então, nós entendemos que quando nós colocamos a mão sobre um líder, nós estamos dando e liberando uma unção que Deus deu àquela pessoa. E no momento em que Deus usa um líder e libera um líder, ele vai usar a mente daquele líder. Então, essas pessoas que estão aqui são ungidas de Deus, liberadas para o serviço de apoio à visão ministerial, e agora nós trabalhamos debaixo de uma visão e trabalhamos debaixo de um princípio divino. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros. Então veja, nós nos sujeitamos. Eu não estou me sujeitando ao Marcelo, eu não estou me sujeitando ao pastor Januário, mas eu me sujeito à unção que está nele. Moisés nunca perdeu a posição dele, porque aquilo foi dado por Deus. Mas ele não tocou no tabernáculo. Como também, Moisés não entrava no tabernáculo e nem entrava no Santos dos Santos. Ele não podia entrar. Quem entrava era quem? Arão. Por quê? Porque Arão recebeu a unção para isso. Mas também Arão não podia entrar na tenda que Deus mandou Moisés construir ali, para ele. E aí, quando Miriam vem com aquela história lá todinha que Moisés casou-se com uma mulher que não era para casar, e aí Arão vem e diz: Moisés, olha, está tendo um problema aí, porque a Miriam está falando assim. Aí Deus manda trazer os dois, e aí Deus lida com eles, e diz assim: escuta aqui, eu falo com Arão por boca de um profeta, Moisés, mas eu falo com Moisés face a face. Então nós trabalhamos debaixo de uma visão, nós trabalhamos debaixo de um princípio divino. Então quando eu coloco a mão sobre ele, Deus vai lidar com ele. E agora eu me submeto à liderança dele. Então eu não vou chegar para ele e vou dizer: você vai fazer isso, vai fazer isso. Não posso. Cabe a ele agora. Sabedoria de Deus para nos dirigir foi dado a ele. Se ele andar fora,
Se ele estiver saindo fora daquilo que Deus tem estabelecido, aí eu tenho autoridade para chegar. Mas se não, eu me submeto à autoridade dele, como qualquer um destes. E eu gostaria muito que nossa igreja aprendesse isso. É muito fácil estar liderando e dizendo aos outros o que fazer. O difícil é você se colocar na situação onde o outro vai dizer o que você vai fazer. Então, o MBA é isso. Ele foi criado por Deus, foi separado por Deus para poder nos assistir e levar tudo isso que nós temos hoje para as nossas igrejas. Amém. Muito obrigado, pastor. Vamos fazer uma pergunta agora para o pastor Marcelo. Pastor Marcelo, a nossa igreja é chamada como uma igreja indivisível. O que significa isso? Falando tanto espiritualmente, quanto também na forma da existência dela. Quando a nossa igreja nasceu no coração de Deus, um dos aspectos principais que foi colocado no coração de cada um de nós que estávamos ali, fazendo parte do iniciar daquela igreja, que nós seríamos uma igreja livres de amarras denominacionais e livres para adorar ao Senhor. Havia um ardente desejo no coração da igreja de adorar ao Senhor e de viver somente debaixo da égide do Espírito Santo. Nessa direção, o pastor João Batista, então, ele entende que a igreja iria crescer, ela iria expandir. Isso aconteceu logo no primeiro ano, quando surge a primeira igreja, e aí nós não denominamos ela congregação. Nós entendíamos que nós seríamos uma única igreja, uma igreja que estaria estabelecida nas suas diversas localidades, mas uma só igreja. Então, o pastor da Igreja Batista Ágape, ele não é pastor de uma localidade, ele é pastor da Igreja Batista Ágape, que tem a autoridade de Deus para dirigir uma cidade, mas ele faz parte do corpo pastoral da Igreja Batista Ágape, aonde ela existe. Então, nós somos uma única igreja, uma igreja indivisível. Nós somos Ágape em Campinas, somos Ágape lá em Gravataí, somos Ágape em Interlagos, somos Ágape em Porto Ferreira, somos Ágape em Hortolândia. E quando eu chego ali, eu não sou um visitante. Por quê? Porque é a minha igreja que está localizada ali. Por isso, nós não nos apresentamos como visitantes quando chegamos às nossas igrejas. Nós somos membros daquela igreja, somos pastores daquela igreja, somos um só corpo, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor, e assim nós somos. Então, quando você chega numa igreja Ágape, em qualquer localidade, você é membro daquela igreja. O seu pastor está ali, o pastor Mário Jaguariúna, o pastor Laércio ali em Montese, o pastor Valdimário ali na nossa igreja Ibaçu, em Fortaleza. Então, isso é ser indivisível, nós somos uma só igreja e nós nos organizamos, nos reunimos em nossas diversas localidades. O que significa isso, então, no aspecto administrativo? Que nós não temos várias igrejas individuais, nós temos uma única igreja, que ela se organiza dentro de uma estrutura contábil de matriz e filiais. Assim, o que Campinas faz impacta todas as nossas igrejas, assim como aquilo que cada uma das nossas igrejas fazem impactam toda a igreja, e assim nós nos relacionamos. Então, somos uma única igreja, uma igreja indivisível, que vivemos o amor de Cristo e proclamamos a bandeira do amor aonde nós estamos. E por isso nós nos submetemos também ao governo daquele pastor que está naquela localidade. Por quê? Porque ele é o nosso pastor, a quem nós o constituímos pastor daquela localidade. E quando nós chegamos ali, entendemos que a autoridade de Deus foi depositada sobre aquele coração, e por isso nós nos submetemos em amor àquele pastor. Uma das coisas que mais chama a minha atenção é que quando o pastor Roberto chega em qualquer igreja, ele não chega como pastor presidente, ele chega como um pastor, que submete-se àquele pastor daquela localidade. E ali ele é recebido como aquele que nos abençoa como nosso pastor, mas que está conosco ali, pastoreando aquela cidade, juntamente com cada um dos nossos pastores, conjuntamente com cada um dos nossos irmãos. Que lindo. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas aí para vocês acordarem. Pastor Januário, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Não sei se você sabe falar isso de cor, porque eu não lembro quantas, mas enfim, vou perguntar para você, tá? Quantas localidades já chegou à nossa igreja? E no vídeo você falou sobre os treinamentos nessas localidades. Você falou, inclusive, dos treinamentos que estão sendo feitos com os pastores
vindo a Campinas, trabalhando junto com o MBA. Qual é o feedback que o senhor pode dar para a gente sobre tudo isso que está acontecendo? Graça e paz, queridos. O Ministério Ágape já está em 3 países, Brasil, Estados Unidos, e um trabalho já iniciando na África. O pastor Léo tem mais autoridade para falar sobre isso. Somos 39 igrejas, considerando igrejas e missões, que já estão crescendo e em breve serão igrejas. Estamos em 6 estados e mais de 5 mil membros no total. Posso ouvir um amém? Isso é muito bom. O feedback a respeito do treinamento, queridos, um pouco antes de acontecer tudo aquilo comigo, e eu entendo que ali foi um divisor de águas na minha vida, eu estava um dia orando e Deus me falou: nós estamos distante dos nossos pastores. Eu fui pastor em Paulínia, em Pedreira, eu sei o que é dirigir uma igreja, eu sei as dificuldades de um pastor, da esposa. E Deus foi falando comigo, eu fui rascunhando e, logicamente, apresentei primeiramente ao pastor Roberto, depois ao Ministério Ágape, com a autorização dele. Mas logo em seguida veio o que aconteceu comigo. Quando eu voltei, nós retomamos. O que é esse treinamento? Vocês viram aqui no começo que Deus deu uma missão para a igreja, para o Ministério Ágape. O que é missão? Missão é aquilo que Deus quer que a igreja faça naquele local. É a razão da existência da igreja naquele local. E a missão da Igreja Batista Ágape, em Serrania, em Hortolândia, em Fortaleza, enfim, é abençoar aquela cidade, São Paulo, Brasil e o mundo. Visão. Visão é aquilo que Deus quer realizar no nosso coração. É exatamente isso. Visão é aquilo que Deus quer que nós atinjamos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Por isso foi muito bem colocado aqui, nos levar à estatura de varão perfeito. Se Ele colocou, Ele vai cumprir. Amém. Então, quando Deus começou a falar isso comigo, compartilhei com o pastor, ele aceitou, o MBA também. Nós começamos a chamar os pastores. Mas Deus me levou àquela passagem de Gênesis, quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um auxiliador. Deus não está colocando numa condição. Deus está colocando de uma forma imperativa, afirmativa. Não é bom que o homem esteja só. E aí, eu não sou, queridos, de ouvir a voz, pastor Januário, não ouço a voz do Senhor, mas eu sinto algo aqui fervendo que não é meu. É a maneira que Deus se comunica comigo. E Ele disse: traga as esposas. É importante que as esposas ouçam as mesmas coisas, na mesma hora, das mesmas pessoas, e entendam, porque eles são uma só carne. Não se dividem. E começamos a trazer. E os pastores já vieram mais de 12 fazer o treinamento. Nós poderíamos, irmãos, acho que todo mundo conhece aqui a nossa sala de reunião. Nós poderíamos chamar 4, 5 casais de uma vez. Seria, em termos administrativos, práticos, seria até muito mais produtivo. Mas nós chamamos um casal de cada vez, porque nós queremos dar atenção àquele pastor, nós queremos dar atenção àquela esposa. E nesse treinamento, o pastor e a esposa passam com todo esse grupo aqui de pessoas, que é o MBA, passa com outros pastores, com outros líderes, para que, preste atenção nisso,
Se Deus deu esta visão, Ele vai fazer. Quando eu entendo uma visão e uma missão, eu sou um homem casado, tenho filhos. Se eu não entender os princípios de Deus para o casamento, eu vou ter problemas dentro de casa. Eu vou ter problemas com meus filhos. Por quê, pastor? Porque Deus desejou, criou e determinou o casamento. É uma aliança. Hoje o pastor Alemo foi uma coisa maravilhosa. A hora que ele chama, porque ele fala que Deus chama Moisés, Deus estava dizendo, Moisés, agora não é mais o que você acha, não é mais o que você pensa, não é mais o que você quer, é o que eu vou colocar no teu coração. A tua vara, Moisés, já não é mais tua. A tua vara agora é diferente. É a minha vara na tua mão. E nós precisamos entender isso. E é isso que nós estamos tentando com os pastores. Casamento é a mesma coisa, não é o que eu quero da Vera. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que eu vou dar para ela. E ali, Moisés, a partir dali, era o que o Moisés ia fazer para o Senhor, ia dar para o Senhor. Então, amados irmãos, este é, resumidamente, pastora, o propósito de nós estarmos trabalhando com os pastores. Eles vêm aqui, eles têm um dia que almoça com cada um deles. Por quê? Porque nós queremos ouvir, nós queremos ajudar, nós queremos nos aproximarmos, nós queremos alinhar os nossos corações diante desta missão e visão que Deus deu a esta igreja. Eu sou um pastor da igreja, não é o que eu acho que eu vou fazer aqui, não é o que eu quero que eu vou fazer aqui, é o que Deus deu para a visão ágape que eu tenho obrigação de fazer e ajudar o pastor, assessorá-lo naquilo que for necessário, assim como todo esse grupo, assim como os pastores que estão aqui, e é isso que a gente quer. E um outro ponto importante para me encerrar, é que estabelecer unidade. Cada vez que um pastor vem aqui, é alinhar os nossos corações. Deus opera na unidade. O pastor Alemo falou da glória. A unidade traz a bênção, e na bênção vem a glória de Deus. E vocês podem estar certos. Ele já falou hoje, eu concordo. A glória de Deus virá em cada igreja. Mas o Espírito Santo trará essa visão no seu coração. Porque quando nós vivemos a visão, prestem atenção, os problemas nossos diminuem. São as coisas do alto, do reino. Por isso que nós precisamos entrar no reino. São as coisas do alto que põem ordem na nossa vida. Se eu não viver os princípios de Deus com a minha esposa, eu vou ter muitas dificuldades. Por isso, eu sempre oro a Deus. Senhor, eu quero viver os seus princípios. E juntos, nós vamos chegar à estatura de varão perfeito. Amém. Aproveitando, então, aí o que o senhor falou, pastor Januário, eu vou fazer uma pergunta ao pastor Léo. Mas aproveitando o que você falou, né? Pastor Léo, dentro do Ministério de Missões, uma das responsabilidades que vocês têm tido é meio de espiar a terra, né? Terras estrangeiras. E assim a nossa igreja ela está chegando na África também, como tem chegado aos Estados Unidos. Como que está sendo essa experiência? O que você pode contar para nós dessa expansão da igreja agora em terras estrangeiras? Ok. Boa tarde. Graça e paz. Estava aqui pensando, passando um flashback na minha mente aqui, né? Bem rapidamente. Em 2000 estive nos Estados Unidos, eu e minha esposa, sendo desafiado pelo meu cunhado na faculdade. Poxa, vamos lá com a gente, vamos lá. E eu falei, eu não tenho condições para ir. Eu não tenho condições para pagar o recurso para ir. E toda semana, chegava ali na faculdade, a gente se encontrava, vamos lá. Enfim, resumindo, em 2000, nós embarcamos para os Estados Unidos, junto com ele, o casal, e um casal, um amigo nosso, e nós fomos com destino para a Carolina do Norte.
E lá, no caminho, nós pegamos uma nevasca, com um carro, que é uma minivan, e o carro não tinha muita estabilidade na estrada, porque começou a ficar muito lindo, maravilhoso, começar a cair aqueles flocos de neve, a gente parou no Walmart, aquela alegria de vendo aquela neve, mas nós não sabíamos o que ia encontrar pela frente. E indo em sentido àquela nevasca, não sabíamos que era uma nevasca, nós paramos numa cidade chamada Boone. Eu também nós não tínhamos a noção se estava em Carolina do Norte, onde que ficava próximo ou não, mas nós passamos muito medo naquela estrada, porque o carro não parava, estava liso a estrada. E uma nevasca, você via só os carros encostando para lá e para cá, e nós chegamos na cidade e nós queríamos só uma pousada ali para a gente parar, mas nessa cidade de Boone estava tendo um campeonato de esqui e não tinha lugar para a gente dormir. Falei, onde nós vamos ficar? Em suma, a gente achou um hotelzinho aberto lá, nós conseguimos ficar, mas logo no dia seguinte, vamos embora. Os noticiaram no jornal, a nevasca ia aumentar, e todo mundo veio embora. Nós viemos embora, mas assim, com muito medo. Voltamos, conseguimos sair dessa nevasca, e 9 anos depois eu retorno novamente, vendo alguns floquinhos de neve batendo no para-brisa do carro, junto com o pastor Roberto, e nós pegamos novamente uma nevasca. Não tinha como voltar para trás. Não tínhamos. Então, assim, foi muito desafiador, porque eu pegaria o carro e dava meia volta. E o pastor que foi dirigindo, e assim, vamos seguindo, né? E ele seguindo o trilho dos caminhões, muito tenso. Eu não me atrevi a dirigir, não me atrevi a pegar na direção. Pode ir. Enfim, mais uma nevasca que a gente encontrou. E lá eu tive a oportunidade de encontrar e visitar algumas igrejas, de visitar faculdades e ver a real necessidade do que estava acontecendo ali. Isso foi em 2019. E ali nós fomos em igreja com um templo neste porte, onde tinha 15 pessoas e o pastor desanimado, pastor ferido, e aquela igreja vazia. E eu comecei assim, imaginar, poxa, será que isso aconteceu na Europa também? Foi dessa forma? E aí nós íamos em outras igrejas, e mais igrejas, e novamente encontrando a mesma situação. E dentro da visão a qual o pastor Roberto nos mostra, é uma igreja ali nos Estados Unidos. Uma igreja onde nós poderíamos levar os nossos jovens, onde nós poderíamos mudar uma circunstância do que está havendo lá. Em 2019, pelo telefone, eu falava para minha esposa, eu oro a Deus para que esse momento não chegue no Brasil. Aí veio a pandemia. E hoje nós estamos em 2023. Nós vemos uma outra realidade que está chegando ao Brasil, essa realidade. E às vezes o que nos incomoda, o que incomoda o meu coração, é na passividade minha e de todos nós. Nós temos que fazer algo diferente na força do Espírito Santo. E quando eu vejo assim, aquela equipe ali de Interlagos, tudo de camisetinha, eu vejo a gente sentado ali no aeroporto com o nosso time, um time que está indo agora em 2024, embarcando para a Carolina do Norte e deslumbrando, desbravando aquela terra. Na África, a realidade lá é totalmente fora do que a gente vive no Brasil e de um primeiro mundo. É um país totalmente corrompido, movido à propina, onde Bíblia não pode chegar, onde o muçulmano controla a sua ida e vinda para você poder congregar. Se você não pagar um pedágio para você poder ter acesso, você não pode. Então, assim, essa expectativa que eu tive ali trouxe um amadurecimento ao meu coração, um entendimento de tudo isso.
E quando eu volto agora em 2023, onde a gente expõe isso aos pastores, junto com o pastor Roberto ali, a gente vê como que os pastores começam a vibrar com isso. Não, vamos fazer esse intercâmbio, vamos estar ali com todos eles. E a aceitação foi muito grande. Quando a gente vai como espia, nós temos que também zelar pela segurança de quem vai depois. Como que vai ser, aonde que vão dormir, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. A mesma coisa em Moçambique. Aonde que esse povo vai ficar? Como que vai ser o translado desse povo? A gente poder levá-los em segurança. Não passar aquela tensão lá naquela nevasca que a gente teve, né? Mas algo mais tranquilo, algo mais suave. Então, a expectativa é muito grande, mas é desafiador. É desafiador porque você deixa a família aqui atrás, a saudade da família, e você fica ali um tempo, né, sendo comissionado pela igreja, por vocês, para ir até lá. Então, são muitos desafios e não vou fazer isso sozinho, não consigo fazer isso sozinho. Nós vamos conseguir através do amor e da misericórdia do Senhor e a graça que será derramada sobre cada um de nós, para que nós possamos cumprir esse ID. Amém. Então, essa coordenação, né, tudo isso que Deus tem colocado no seu coração como líder, é para toda igreja, em qualquer localidade. É isso aí. Isso. Daí eu vou falar depois, mas tá outro bom. momento. Ok, vamos lá. Marcinha. Meire, Oi. deixa eu falar um negocinho aqui que está aqui. Gente, a África é um negócio fantástico. Realmente é muito precário. Vocês ouviram que durante a pandemia, quando disseram assim, vai ter lockdown, ninguém pode sair, o povo foi para o supermercado, qual foi a primeira coisa que eles compraram aos montes? Quem sabe? Papel higiênico, irmãos. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aqui não ficou indagando? Por quê? Que negócio é esse? Foi o item número 1. Os caras saem com um monte. Tinha gente que sai com 3, 4 carrinhos de... Vai na África, você vai descobrir. Eu fui, irmãos, num banheiro, não tinha. Aí você vai entender o que é isso. Então, veja bem, quando a gente vai para um lugar assim, Deus tem um propósito nisso. E foi muito lindo. A África é um país sem uma estrutura como a nossa, mas um país fascinante, apaixonante. Você tem que tomar água mineral, e você tem que escovar seus dentes com água mineral, e você toma chuveiro, boca fechada. Por quê? Porque nós não temos imunidade para algumas coisas deles lá. Mas é um país maravilhoso. Por isso que o pastor Léo está dizendo, a gente tem que ir e estar ciente de tudo para que vocês possam ir e façam um grande trabalho ali. Pastor Maurício está aqui? Não. Então, o pastor Maurício hoje entrou em contato com a igreja em Chimoio, em Moçambique. Nós havíamos plantado uma semente anos atrás, através da nossa missionária Flávia, e nós fizemos um treinamento com pastores, e aí houve um problema, ela teve que retornar para o Brasil, e nós não tivemos condições de continuar, porque não tínhamos uma pessoa para trabalhar lá. Resultado, eu voltei a me comunicar com um dos pastores que fez o nosso seminário, e ali ele disse, pastor, a semente plantada germinou. E agora nós temos a igreja em Nacala, que nós denominamos Ágape, porque foi iniciado através do seminário, por isso que o SAET é muito importante, vai falar o pastor Celso, e agora nós estamos reatando, estamos reassumindo nossa posição, e tenho certeza que um dia Deus vai levantar obreiros aqui para ir lá na África e fazer um grande trabalho ali com aqueles pastores. Eu queria só dar essa ênfase, porque, olha, irmãos, a gente pensa que uma coisa morreu, foi esquecida, mas Deus não deixou morrer, Deus não nos deixou esquecer. E agora, o ano que vem, né, Léo? O ano que vem, em março do ano que vem, nós estamos indo à África para desbravar aquela terra
e oficialmente, não é, expandirmos os nossos trabalhos ali em nome do Senhor Jesus. Marcinha, então espera um pouquinho. Eu vou querer saber um pouquinho mais disso daí. Então, eu vou voltar lá para o pastor Léo. Então, o pastor Roberto está aí falando sobre essa espiar a terra em março ali, lá na África. E a gente também está sabendo, está ouvindo aí sobre... Aliás, são 3 viagens missionárias muito importantes que vão acontecer em 2024. Uma delas é espiar lá a terra em África, mas a gente está sabendo que vai ter uma viagem para os Estados Unidos e também uma viagem muito especial para Sumidouro, o ano que vem. E onde a gente queria ter todo mundo, viu, gente, né? Não é só o povo de Campinas, não, né? O povo da igreja toda, né? É isso aí. Como tem ido também a nossa igreja lá em Porto Ferreira. Então, você pode falar um pouquinho sobre isso? Pois não. A questão dessas viagens. Sumidouro fica a 1.200 quilômetros daqui, né, uma divisa de Minas e São Paulo, é uma região dos quilombolas, povoado de quilombolas, onde nós somos recebidos. Vocês querem ter um amor ágape na raiz? Porque eu cheguei lá falando que tem raiz e Nutella, né, pessoal de Porto Ferreira? Então, que é raiz, um amor ágape raiz, vai lá, que vocês vão ver que sai até fogos quando a gente chega ali. É um amor, é uma alegria, é assim, você chega chorando pela receptividade e vai embora chorando porque não quer ir embora. É mais ou menos isso. E nós temos a oportunidade agora em julho, 1º de julho até o dia 15, 20 de julho, de irmos para os Estados Unidos. Já existe uma equipe muito grande já se organizando, tem 25 pessoas já participando dessas classificações, organizações de visto, etc., já acontecendo. Só que um detalhe, isso não é para Campinas. Isso aqui é para todas as nossas igrejas. É para toda a igreja, para todas as localidades, entendeu? Então, assim, poxa, eles estão fazendo coisas para Campinas. Não, não. É a unidade. Vocês não têm noção que a nossa vida não é a mesma coisa hoje com Porto Ferreira. O nosso relacionamento é outro, a gente já se encontra, é diferente. Toda viagem missionária marca. Então, eu gostaria de convidar você, pai, os pais aqui, vai com o seu filho, experimenta. Doa férias do seu filho e as suas férias em julho ou em determinado janeiro. Faz uma viagem com seus filhos. Faz. Que você vai ver a mão poderosa do Senhor sobre a tua vida, a vida dos seus filhos, aonde Ele tira vocês de uma zona de conforto e coloca você num lugar só você e Ele. Você, seu filho e Deus. Aonde o pessoal reclama muito, né, dos nossos momentos de devocionais, né? Tem o irmão lá, ele fala, mas 2 horas de devocional. E quando a gente inicia ali, é um tratar do Espírito. E a gente não quer acabar, a gente não quer parar, e a gente só se alimentando da graça do Senhor. Então eu deixo aqui o convite para vocês, o uniforme aí já está pronto aí de Interlagos, para a gente poder ir lá para os Estados Unidos. É uma profecia que aqui a gente determina na vida de vocês. E aí vem a fala, né? Poxa, colocaram no grupo que só um milagre. O milagre já é a graça que já é dada para a nossa vida. Então, creia no poder do Espírito Santo. Você consegue, você pode ir. Nós vamos fazer cantina, nós vamos fazer bolo, nós vamos lavar carro, nós vamos fazer faxina. Faxina está dando muito dinheiro hoje, é 250 a hora, aí o dia. Nós vamos fazer de tudo para que vocês possam ir. Então, creia, você pode. Desafio você a poder ir para os Estados Unidos junto conosco. Okay? E se alguém quiser saber mais sobre isso, como que faz? Tem aqui o Instagram, está aqui, deixei para vocês. Tem a inscrição, tudo ali no Instagram. Você pode colocar o seu nome ali. Tem o contato do WhatsApp ali, final 079. 0079. E o QR Code também, tinha o QR Code aqui também. Tem o QR Code aí ou não? Vocês podem entrar em contato. E quem quiser ir para a África também, ter fortes emoções, vamos conosco agora em março. Será que vai nevar na África? Estou preocupada. Sem nevasca. Sem nevasca. Assim, detalhe, viu, gente? Não vai ter nevasca para os Estados Unidos, porque vão no verão. No verão é...
Cadê o uniforme que eu não vi? Fica de pé Pessoal aí. de Interlagos As uniformizadas. Olha que bonito. Ai, ó. que legal. Que legal, ó. Uhul! Show. Muito legal. Gente, olha só. O que está escrito? Lugar de obediência. Olha só. Lugar de obediência. Cadê aquele outro que estava aqui, não sei o quê, of missions? Ele estava tudo em inglês aqui também. Instagram também, tem um Instagram para os pastores americanos acessarem, né? E aqui é o nosso programa, Exchanger Program Agape Mission. Uau! Não, dá uma salva de palmas depois disso, irmãos. Eu aprendi com o Ed. O Ed me ensinou a falar certinho. Bom, vou dar uma dica aí para o Ministério de Louvor. Vamos formar nosso grupo, hein? Vamos lá, gente. Tem que ir com uma equipe boa de louvor para lá, hein? Bom, gente, falar com o pastor não é brincadeira. Eles querem pregar em cada situação. Mas vamos lá. Então, nosso tempo está acabando, tá? Vamos lá. Marcinha. Conforme ouvimos aí no vídeo que a gente viu agora, a sua atuação no MBA se dá principalmente em celebrações multiministeriais. Queria que você explicasse bem rapidinho de novo para a gente o que é celebração multiministerial, né? Como, por exemplo, a gente tem aí a festa da comunhão, EAB é uma festa multiministerial, todo mundo junto, ok. Mas também existem outras ações que estão sob a sua liderança, que envolvem colocar em prática a unidade da membresia da igreja, né? Juntando todas as localidades e trazendo algo que é muito importante a gente viver e que o fato da gente estar, às vezes, distante um do outro, não impede da gente viver, que é este amor ágape, esta comunhão. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque, inclusive, eu também estou sabendo aí da nossa viagem para Israel, né? Uma viagem que nós vamos fazer o ano que vem. Eu estou falando nós vamos, irmão, porque pela fé eu estou me colocando. Eu falei, põe meu nome, que eu não sei como vai ser, mas eu vou. Dessa vez eu vou. Né? É uma viagem que está programada também para o ano que vem, que visa, além do ensino, né, Marcinha, esta comunhão, e vai estar lá sendo liderada pelo nosso pastor Roberto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos acordar? Querem levantar um pouquinho, fazer algum exercício? Fiquem à vontade. Quem está acordado, levanta o... Eu vi a alguns... luzinha! A luzinha, gente! Vai lá, põe a luz. Eu vi alguns cochilando, eu vi. Isso, acende a luz aí. Então, irmãos, é o seguinte. Vamos falar, então, primeiro sobre os eventos multiministeriais. Significa eventos que ele abrange desde o bebê até o idoso. Então, é um evento para toda a igreja, né? A gente tem eventos ministeriais, que é quando os jovens fazem um acampamento, quando os casais fazem encontro de casais. Não é o nosso caso de eventos, nós fazemos para toda a igreja. Então, deu para entender isso bem, né? Agora, vamos falar de eventos. Eu queria falar assim, não é eventos, irmãos, é koinonia. Não é eventos, porque às vezes a gente fala... vamos mudar o nome, mas é que às vezes fala eventos, mas fica uma coisa subjetiva ou alinhada a outros tipos de evento. Mas não é, o que a gente visa é a koinonia. Qual que é o nosso nome? Ágape. É o amor de Deus que, através da minha e da sua vida, vem fazer essa festa, essa celebração, esse encontro. Por que vocês estão aqui hoje? Porque o amor de Deus moveu cada um de vocês a estarem aqui. Para quê? O Senhor não fala para a gente amar o nosso próximo? De que maneira nós vamos amar? Se a gente não estiver juntinho aqui. Não importa se a gente está no templo, não importa se a gente está lá na praça de alimentação, não importa se a gente vai estar em Israel, me procurem, vamos para Israel todos. Então, não importa onde a gente vai estar, importa é que o amor de Deus seja transmitido por nós, através de nós, para o nosso irmão. E vamos viver essa koinonia. Entendeu? Então, quando você for falar, fui convidado para um evento, não, você foi convidado para uma koinonia. Você foi convidado para estar aqui, como igreja, como noiva. Os sonhos que Deus tem para esta noiva ágape, ele vai se realizar de que maneira? Na maneira de nós estarmos todos aqui unidos.
em unidade, um só corpo, bem ajustado, para cumprir todo o propósito, todo o plano, tudo aquilo que Deus sonhou para nós como igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Então põe meu nome, hein? Ponha. Eu sempre te falo assim, nós tivemos um trabalho com o Ministério de Louvor e eu disse assim, é uma questão de visão e de fé. Meus irmãos, essa igreja já levou um coral de 110 pessoas para os Estados Unidos. Quem fez parte dessa época aí, que viu, ouviu, né? Foi uma loucura aos olhos dos homens, mas um sonho de Deus para o nosso coração. Nós só dissemos o seguinte, a gente quer e a gente crê. Então, eu queria dizer para você que na sua localidade, vocês podem trabalhar juntos. Uma turma vai para a África, uma turma vai para os Estados Unidos, uma turma vai para Israel. Meus irmãos, como é bom a gente andar em comunhão. Bom, vamos lá, para Fridas, para a gente já ir caminhando, e pastor Celso. Fridas, deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa estrutura ministerial que vem sido construída ao longo dos anos, nesse ano de 2023, foi implantada uma estratégia de fortalecimento de famílias. Você pode contar um pouquinho disso para a gente? Amém, amém. Eu vejo que os ministérios na nossa igreja, como eu falei no vídeo, são muito importantes. Então, conforme a gente vai conversando com cada um de vocês, é muito comum vocês falarem, Fridas, tem material disso? Fridas, como é estruturado? Então, a gente vê que isso já é uma realidade nas nossas igrejas, a preocupação de trabalhar com famílias e os segmentos da família, desde ali do nosso bebezinho até o ancião. Então, isso já é uma realidade em todas as localidades. Isso é uma característica ágape. Trabalhar com mulheres, trabalhar com casais, trabalhar com homens. Porém, aqui na nossa igreja em Campinas, e eu creio que isso já está se espalhando, nós tivemos algo muito interessante esse ano, que eu vejo que gerou essa sinergia que a gente fala entre esses ministérios que já estão fortemente atuando. Então, o pastor Estevão, que eu vi ele aí, pastor Estevão, glória a Deus pela tua vida, juntamente aqui com o pastor Roberto, eles conversaram. O pastor Roberto passou essa visão da importância da gente trabalhar com famílias. E surge, então, esse ano o projeto de Conexão Família. E o que é a Conexão Família? Nada mais é do que pegar esses ministérios que já trabalham com os segmentos da família, porém agora colocá-los numa só direção. Eu gosto nos nossos treinamentos, quem já passou aqui, né, por mim, eu falo, às vezes a gente está numa estrada, na estrada certa, mas em direção errada. Aqui em São Paulo tem a estrada Anhanguera. Se a gente pegá-la numa direção, a gente dá para São Paulo. Mas se a gente for em outra direção, a gente vai dar lá para Limeira, lá para outro canto. Então, eu creio que o que Deus tem feito, Deus tem falado muito conosco através de Ezequiel. Tudo tem seu tempo. E foi o tempo da gente colocar, eu creio, de Deus colocar esses ossos no lugar. Esses ossos tiveram tendões, carne, mas chega uma hora que ele fala para o profeta, profetiza. Profetiza. E eu creio que esse EAB, através das palavras que a gente já tem ouvido, a gente vai sair da estratégia para a gente ver esse exército forte, vivo e atuante. E aqui na Conexão Família tem essa missão dentro desse projeto, que é a gente ter famílias fortes, unidas e prontas para a volta de Cristo. Então, cada semana, aqui em Campinas, a gente faz na terça-feira. Primeira semana, a gente trabalha toda a família vem. E a gente trabalha mensalmente com um tema. E desde as nossas crianças até o ancião, ele vai ouvir esse tema, sobre esse tema. Na segunda semana, os fortes. E acho que não tem forte aqui hoje, né, pastor? Aqui, quando tem um forte, quando a gente fala, tem um grito de guerra, né? Vamos ver se tem algum forte aqui.
Vamos lá, peraí. Ajuda aí, pastor. Ele mandou. Peraí, aqui tem os fortes. Cadê os fortes? Raul! 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 É Raul? As escolhidas vai achar aí. Vamos fazer o nosso. Aguardem. Peraí. Na terceira semana, né, pastora Meire, a gente tem as escolhidas. Nossa, mais fininho. Na quarta semana, a gente trabalha a vida vitoriosa, que é justamente celebrando tudo isso que nós trabalhamos. Veja, é o homem trabalhando na sua masculinidade, a mulher sendo trabalhada, as crianças, os nossos pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Quando tudo isso se une na família nuclear, imagina a força que isso tem. Porém, nós temos meses que têm 5 semanas. E Deus colocou muito forte no coração do pastor Estevão e do ministério pastoral da gente trabalhar com os pais. Há uma necessidade da gente trabalhar com os pais, com os avós. Então, a gente tem feito isso. E, com isso, a gente tem todo um suporte, pastora. Não só desses ministérios que já existiam, mas também no nosso ministério pastoral. A gente tem hoje um ministério de aconselhamento. Eu vi também a presbítera Rosângela aqui, tem feito um excelente trabalho com um grupo de conselheiros que tem dado suporte ao ministério pastoral. O ministério Tiago 5,16, pastor Alexandre, pastora Fabíola. Eu estou falando de Campinas, porém, isso se estende a toda a nossa igreja. E assim, pastor, então, a gente tem fortalecido as nossas famílias, desde o baby até o ancião. Amém? Amém. Eu queria apresentar o pastor Estevinho aí, porque pode ser que alguns não conheçam. E se você quer saber mais sobre o projeto Conexão Família, fala com ele. Faz aí, Estevinho. Aí, obrigado. Ô, Frida, só mais uma coisinha bem rapidinho para você. A gente sabe que aqui no MBA, você é uma pessoa muito estrategista, uma facilitadora da visão que Deus tem dado ao pastor Roberto, né? Fazendo chegar em todas as localidades. Você pode compartilhar um pouquinho sobre isso com a gente, rapidamente, que o nosso tempo já foi. Rapidamente, né? Quando a pastora, a gente estava pensando em tudo isso para passar para vocês, uma coisa gostosa é contar a história. História é algo que cria raiz em nós. E eu me recordo quando eu entrei em finalzinho de 2009, que eu tenho o privilégio de estar nessa equipe. O meu primeiro dia foi a primeira reunião da minha vida, né? Quem me conhece sabe que eu participo de algumas reuniões aqui. E foi a nossa primeira reunião. E eu lembro que o pastor Roberto, ele vibra com essa visão, né, irmãos? Em toda a localidade que ele vai, ele fala, mas era tanta informação na minha cabeça. E eu falei, pastor, senhor, amanhã a gente pode sentar meia hora antes de começar a reunião, que eu gostaria de apresentar algo para o senhor. E eu fui para casa, irmãos, isso é só para a gente descontrair. Eu fui para casa, eu só tinha o Daniel era pequenininho. Eu lembro que eu coloquei o Daniel para dormir, coloquei o Cláudio para dormir também, né, amor? Coloquei o Cláudio para dormir, sentei na sala, ainda era DVD, irmãos. Aí o pastor Roberto, ele tinha gravado 6 DVDs, com toda a visão. Vocês lembram disso? E eu sentei ali e eu fui assistindo aqueles 6 DVDs, um atrás do outro. Quando chegou por volta ali de 4h30, 5 horas da manhã, 5 horas é um horário que gosta de mim. Aí eu terminei e eu abri o computador. E ali, então, eu continuei. É aquilo que eu falo. É uma continuação que Deus tem feito. Os ossos já estavam sendo colocados em ordem. Tudo tem seu tempo determinado. E no dia seguinte, naquela manhã ainda, né, que eu emendei, eu sentei com o pastor Roberto, era umas 8h30, né, pastor? E ali eu mostrei os primeiros slides para o pastor. E aí começamos a organizar, né, toda essa visão. Aí foram chegando outros ao Ministério Batista Ágape. Essa frase que hoje a gente chama de missão, ela já existia.
ela já existia. Uma igreja que nasceu no coração de Deus para abençoar Campinas, São Paulo, Brasil e o mundo. Isso já existia, mas aí a gente começou a colocar nome. Isso é missão. Mas qual é a nossa visão? Né? Tinha visão de tudo, irmãos. Visão de estatura de varão perfeito, visão de tribo, visão de dons espirituais. Tudo era visão. Falei, não, mas tem uma visão central. Então, daí foram colocando, e eu vejo isso. Eu vejo que a gente está no tempo certo. E nós estamos no tempo, que é o tempo de profetizar vida em todas as localidades. E diz lá em Ezequiel, para terminar, diz em Ezequiel, não só que aqueles corpos tomaram vida, mas um grande exército se levantou. E é isso que eu creio que nós vamos ter ainda nesse EAD, pastora. Amém. Em nome de Jesus. E aqui está o exército, ó. Em nome de Jesus. Uhul. Amém? Eu faço parte. Conta comigo. Bom, gente, nosso tempo já acabou, mas eu queria fazer uma última pergunta e vai para o pastor Celso. Mas eu acho que ficou bem no lugar certo a sua pergunta. Porque... Daria a bênção apostólica para você. Olha só, a gente está ouvindo tudo isso daqui, pastor Celso, e a gente está vendo que a obra é muito grande, muito grande. Nós vamos precisar de muitos obreiros comprometidos com a nossa visão, com a visão que Deus tem dado neste lugar. Qual a importância do nosso seminário nessa preparação de obreiros? E como isso pode chegar a todas as localidades onde está a nossa igreja? Muito bem, pastora Meire, e a todos os presentes. Na verdade, nós temos, se você verificar no Brasil, muitos seminários. Excelentes seminários. Entretanto, nós temos trabalhado dentro daquilo que nós chamamos a visão ágape. O seminário ágape ele está debaixo da autoridade do pastor Roberto, que confia a mim um trabalho com as igrejas. Inclusive, nós temos aqui, pastora Meire, já quebrando o protocolo mais uma vez, alguns alunos. Vocês podem acender a luzinha aí, os alunos do SAET. Olha o celular de novo, usando o celular da forma certa. Olha aí. Liga o celular aí. Alguns já foram dormir, eu acho que cansaram. Muito bem. Mas, então, o Seminário Ágape ele tem esse diferencial para os membros da Igreja Ágape, apesar que nós temos o nosso curso online, vamos dizer assim, 80% dele ele é voltado para uma visão geral, inclusive para membros de outras igrejas, mas que é o curso Teologia com ênfase na pregação e ensino. Então, o curso ele é voltado para, principalmente, líderes na área de pregação, pastores, presbíteros, obreiros, mas nós temos na nossa plataforma, se for possível, eu acho que já está aí, olha, se você usar o QR Code, você vai entrar na nossa plataforma e você vai ver cursos ali, por exemplo, como Teologia e Vida Cristã, dentro de uma visão mais devocional. Você vai ter fundamentos doutrinários da fé cristã. Então, as doutrinas principais da igreja, que não é somente as doutrinas que nós seguimos aqui, mas é uma doutrina da igreja evangélica, se você olhar, nós temos o curso lá. Tá bem? Então, você pode entrar, fazer a sua inscrição. Se você tiver dificuldade na inscrição, pode me procurar, vou te orientar nisso. E temos cursos ali, gratuitos para vocês poderem aproveitar. Então, o seminário, o diferencial é dentro da visão ágape. Você estando conosco, você vai estar, então, alinhado com aquilo que Deus tem proposto para esse ministério. Então, a diferença realmente está bem aí, né? Porque além da gente poder estudar, né, fazer esses cursos, também no nosso seminário nós podemos ser treinados dentro da visão ágape, porque, gente, para esse tamanho de visão, nós somos de muito obreiro. Quem foi que disse sim hoje aí? Levanta o celular com a luzinha aí, gente. Não, quero ver a luzinha. Quem foi que disse sim? Põe a lanterna aí. Põe a lanterna, põe a lanterna. Então, gente, a gente precisa realmente estarmos preparados. E vou só fazer uma ressalva aqui, porque tinha uma pergunta para a pastora Meire.
Né? Por que o Ministério de Louvor ele está dentro do MBA também? Porque, irmãos, ele tem tudo a ver com a visão desta igreja, que é estatura do varão perfeito, um verdadeiro adorador. Então, o culto ao Senhor é algo muito importante. Por isso, o Ministério de Louvor também está compondo o MBA, porque o fogo tem que arder no altar, continuamente, e jamais se apagar. E essa é a nossa função, é estar espalhando esse fogo e fazendo com que, neste altar, nós possamos ter líderes bem preparados para adorar ao Senhor.